Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na semana passada, a igreja estava sem energia, então não deu para nós olharmos o índice desse material que foi escolhido. Então o padre quer falar dele hoje, porque hoje vocês podem ver, porque esse é um material muito bom para o nosso conhecimento na fé. Então a grande maioria de vocês que estão aqui desenvolve algum tipo de trabalho pastoral na paróquia. Então é um material que nós estamos utilizando, mas que depois você poderá utilizar. Então quem tem o livro, abre aí no sumário, só para o padre explicar rapidamente, antes de nós iniciarmos a fala, o que esse livro traz. Eu expliquei no encontro da semana passada, que na celebração da missa nós temos 2 livros. O primeiro que fica na mesa da palavra, onde tem as leituras. Como chama aquele livro? Quem lembra? Lecionário. E depois tem o outro que fica com o padre lá no altar. Como é que ele chama? Missal. Então estes 2 livros possuem uma introdução. O lecionário sobre a palavra de Deus, as leituras, e o missal sobre o rito. Então a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pegou essas 2 introduções e fez dela um livro catequético, que é esse que nós estamos utilizando. Então, se vocês tomarem aí, capítulo 1, pega no sumário. Qual é o título do capítulo 1? Importância e dignidade da celebração eucarística. O que é uma celebração eucarística, gente? A missa, certo? Então, o primeiro capítulo vai tratar disso. Então, eu falei destes elementos no primeiro encontro, certo? Então, tudo aquilo que eu trouxe no primeiro encontro está no capítulo 1. Depois, vocês devem ler em casa para assimilar mais o conteúdo. O tema de hoje está no 2º capítulo. Iniciamos hoje a estrutura, elementos e partes da missa. Então, nós vamos fazer o capítulo 2 em 2 momentos. A primeira parte hoje, se Deus quiser, vamos fazer os ritos iniciais e a liturgia da palavra. E na próxima quarta, nós iremos fazer a segunda parte, que é a liturgia eucarística e os ritos finais, ou aí ritos de encerramento, certo? Depois, no capítulo 3, nós temos as funções e ministérios da missa. Aí fica para vocês estudarem em casa. Então, os ministros ordenados, ordem sagrada, quem são eles? Os diáconos, os padres e os bispos. Aí a gente poderia voltar no seminário do ano passado, eu expliquei isso também rapidamente sobre os ministros ordenados, não é? Temos a função do povo de Deus, que é de maneira geral todos vocês. Então, eu como povo de Deus, qual é a minha participação na missa? Então fica também a indicação para vocês lerem em casa, não é? Os demais ministérios que auxiliam na missa, por exemplo, o ministério de acólito, o ministério de leitor, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então está aqui o capítulo 3. O capítulo 4 vai trazer as diversas formas de celebração da missa. Então a missa com o povo, a missa sem o povo, quais são as funções do diácono, dos acólitos, dos leitores. Quando tem mais de um padre na missa, então ele concelebra a missa com o padre que preside. Então qual é a parte que o concelebrante pode fazer? Então tudo isso está no capítulo
4. Capítulo 5. Nós temos a disposição e ornamentação das igrejas para a celebração eucarística. Então, como deve ser o presbitério numa igreja? Um presbitério não pode ficar onde o padre quer que ele fique, mas ele tem uma disposição normativa. Então, o capítulo 5 vai trazer sobre isso, sobre esse conteúdo. A disposição da igreja. Depois, o capítulo 6. O que precisa ter uma missa? Então, nós precisamos ter o pão e o vinho, porque senão não tem Eucaristia. Nós precisamos ter os vasos sagrados, as alfaias, não é? O cálice, o corporal, o manustérgio, o sanguíneo, que dá outro seminário, só essa segunda parte do livro. O nome dos paramentos litúrgicos, os objetos que o padre utiliza para celebrar a missa. Aí vem o capítulo 7, não é? A escolha das partes da missa. Por exemplo, a oração eucarística que o padre vai escolher para aquele dia, ela tem várias possibilidades. Então, por exemplo, durante a semana eu sempre utilizo a oração eucarística número 2. Mas no domingo, não sei se vocês repararam, e ela vem com frequência, a oração eucarística número 3. Então são várias possibilidades de oração eucarística que o padre pode escolher para uma missa. Então esse capítulo 7 vai explicar sobre isso, ok? Depois o capítulo 8, as diversas orações para as diversas circunstâncias. Então, missa para os fiéis defuntos, missa pela pátria, missa de aniversário de ordenação sacerdotal, missa de um santo. Então, também a liturgia da igreja nos traz isso. Aí vem um outro conteúdo muito importante, que provavelmente vai ser o tema do nosso próximo seminário, o ano litúrgico, a partir da página 165, certo? O ano litúrgico é um ano diferente do ano civil. Por exemplo, o ano civil termina no dia 31 de dezembro e começa um novo ano no 1º de janeiro. Na liturgia católica, a festa de Cristo Rei é o último domingo e o primeiro domingo do Advento é o início de um novo ano litúrgico. Então, o ciclo do ano litúrgico é diferente do ano civil. Então, vocês vão guardar esse livrinho, porque ele será útil para o nosso próximo seminário, que o padre vai ministrar aqui sobre o ano litúrgico, certo? Então, o calendário, o lecionário, e aí vai trazendo tudo no que diz respeito da parte do lecionário. Então, a primeira parte é do missal romano, e a segunda parte é do lecionário. Então, aqui eu queria indicar, por exemplo, para o grupo de liturgia. O grupo de liturgia pode, por exemplo, se reunir para estudar o capítulo 1 do lecionário a partir da página 191. Por quê? Porque aqui vai trazer tudo sobre a palavra de Deus. Então, qual que é a missão dos leitores? Proclamar a palavra de Deus. Então, aqui é um material para quem? Para os leitores, não é? Depois, nós temos o capítulo, aí do lecionário ainda, o capítulo 4, distribuição geral das leituras da missa. Isso pode ser um outro tema de formação para os leitores, certo? Para os músicos, se a gente voltar um pouquinho atrás, nós vamos ter uma parte, que também eu trouxe rapidamente, na semana passada, somente sobre a música na missa. Então fica como uma indicação de estudo para os nossos músicos, ok? Então eu não vou falar tudo, porque é muita coisa, é muito conteúdo bom e importante, certo? Então você que adquiriu, utilize, leia, estude, porque vai te ajudar em muitas coisas, certo? Principalmente os catequistas aqui da paróquia. Então, quando nós trazemos um material, é para ajudar vocês também nesta caminhada, ok? Então, em linhas gerais, eu não pude fazer isso, que era para ter feito na semana passada, porque estava escuro, né? Não dava para a gente folhear o livro,
mas hoje, graças a Deus, deu para nós fazermos, ok? Eu gostaria de tomar com vocês, então, a partir da página 49. A minha tradução é um pouquinho mais antiga, mas o número do parágrafo é o 46. Então, você que tem o livro, pode tomar aí, parágrafo 46. Vocês vão olhar que ao lado de cada parágrafo tem um número. Então, em vez de seguir a página, eu vou seguir o número do parágrafo, porque aí não tem perigo. Página 50 de vocês, né? Que é a tradução nova, a minha tradução antiga, parágrafo 46, ok? Fazendo uma breve retrospectiva da semana passada, quais são as duas partes principais que nós dividimos a Santa Missa? Quem lembra? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra é precedida por qual parte da missa? Ritos iniciais. E a liturgia eucarística é sucedida por qual parte da missa? Ritos finais. Então vamos repetir todos juntos essas 4 divisões? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Mais uma vez, para vocês aprenderem mais forte. Ritos iniciais. Certo. Então, essas são as 4 partes que compõem a missa, metodologicamente, para a gente entender. Ok? Então, nós vamos tomar os ritos iniciais. Quem tiver o seu livro, vamos ler juntos o parágrafo 46. O que está escrito aí? Os ritos, isto é, entrada, Kyrie, glória e oração do dia, tem caráter, introdução e preparação. A finalidade dos ritos é fazer que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Em certas celebrações, que de acordo com as normas dos livros litúrgicos, se ligam com a missa, omitem-se os ritos iniciais ou são realizados de um modo próprio. Distribua os folhetos da missa. Vocês já pegaram? Já? Me dê um folheto aqui, Ana, por favor. O folheto da missa vai nos ajudar. Então pegue aí o seu folheto. Quais são os elementos que compõem os ritos iniciais? Primeiro, a munição do animador, que antigamente nós chamávamos de comentarista, certo? Mas é errado chamarmos de comentarista, porque na missa não existe comentarista. Então aqui nós temos a munição introdutória, que é sempre esse parágrafo menor, que diz respeito ao mistério que nós estamos celebrando naquele dia. Então esse folheto aqui é o do domingo passado. Qual foi a festa que nós celebramos domingo passado? A Assunção de Nossa Senhora. Então, a munição inicial vai falar do quê? Da festa que nós estamos celebrando. Então, se vocês verem aí, ó, celebramos hoje as maravilhas que Deus realizou na vida de Maria. Ela acolheu o projeto do Pai e com isso ensina-nos a ser servos e servas de Deus. Então, a munição inicial sempre nos introduz na temática da celebração daquele domingo. Então, cada domingo é único. Eu explicava isso, né, na semana passada, que cada missa que você participa não se repete. E cada missa que você perdeu e não tem como repetir e suprir aquela que você perdeu. Então, os ritos iniciais a munição inicial dos ritos iniciais nos contextualiza. Então, tudo aquilo que precede a liturgia da palavra, nós chamamos de quê? Ritos
iniciais. Foi isso que a gente acabou de ler no livro. Então, o comentário, não é, a munição inicial, o cântico de entrada, a saudação que o padre faz, o ato penitencial, ou chamado também de Kyrie, que vem do grego, que significa perdão, o hino de louvor, que popularmente nós chamamos de glória, e a oração que o padre faz, chamada oração da coleta. Então, se vocês voltarem aí para o nosso livro, parágrafo 47. Então nós vamos usar sempre o livro e o folheto, tá bom? Porque aquilo que eu vou explicando, vocês vão visualizar no folheto para facilitar. Então, reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto da entrada. A finalidade deste canto é abrir a celebração, promover a união da assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Por que o padre faz uma procissão? Poderia já estar o padre lá no presbitério? Poderia. Mas a liturgia que nós celebramos aqui, terrestre, vai dizer o documento do Vaticano II chamado Sacrosanto Concílio, que fala sobre a liturgia, que a liturgia terrestre que nós celebramos aqui na Santa Missa se une com a liturgia celeste do céu, dos anjos, dos santos de Nossa Senhora, e nesta Eucaristia a igreja padecente, que somos nós, se une com a igreja triunfante, que está no céu. E nós devemos entender que nesta vida nós somos um povo peregrino, nós somos um povo romeiro. São Paulo vai utilizar um termo mais pesado: nós somos estrangeiros aqui, porque a nossa pátria definitiva é o céu. Então esta procissão que o padre faz juntamente com os ministros, os acólitos, os leitores e todos aqueles que irão servir, é para nos recordar que nós estamos aqui caminhando rumo a quê? A Jesus. Por isso que o padre sai com os ministros da porta da igreja e vem caminhando para onde? Para o altar. Porque é do altar que vai brotar para nós a Eucaristia, Jesus, o centro da nossa vida e a finalidade última da nossa existência. Então, esta procissão de entrada é para nos recordar isso. Não é como numa escola de samba, não é? Não é como num desfile de moda para ver hoje que roupa está o fulano, ciclano e o beltrano, mas tem um significado teológico. Por isso que nós fazemos a procissão de entrada. E esta procissão de entrada acontece com um canto. E o canto sempre diz respeito da celebração daquele dia. Então, por exemplo, domingo, nós estávamos celebrando a Assunção de Maria. Qual foi o evangelho? O Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Não foi isso que a gente ouviu no Evangelho? Agora olha o refrão do canto de entrada de domingo. O que está escrito? Vamos ler juntos? Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe, que integra, fez visita a seu povo, falou e cumpriu, a minha alma. Tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Tudo a ver, não tem? Então o canto de entrada, nós não podemos cantar aquele que dá na telha, não. Ele precisa dizer sobre o mistério que nós estamos celebrando naquele dia, certo? Por isso que também tem um canto para a procissão de entrada. Depois que o canto é executado pelo povo, nós temos a saudação. Então, no seu livro, parágrafo 49. Passe aí. Se você pegar no folheto, é o número 2. Quando o padre chega
ele sobe onde? Como que chama isso daqui? Como que chama? Presbitério. Então o padre sobe no altar. O padre sobe onde? Quando ele sobe no presbitério, qual é o primeiro lugar que ele se posiciona? Já prestaram atenção? Onde que o padre chega? Como que chama isso aqui? Não estou ouvindo, como chama? Altar. Quando o padre chega aqui, a primeira coisa que o padre faz é o quê? Beija. Agora eu posso perguntar a vocês, todos que ministram uma celebração da palavra, um leigo, uma religiosa, um ministro extraordinário da Eucaristia ou da palavra, ele pode beijar o altar? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Eu sempre gosto de dizer, a única coisa que a gente pode beijar é o altar, e depois o povo ainda fica querendo tomar o que é nosso, né? Brincadeira. Mas para dizer para vocês, o padre que é ordenado para fazer as vezes de Cristo, expliquei isso na quarta-feira passada, sobe no presbitério e vai para o altar e dá o ósculo do altar, ou seja, o beijo, para demonstrar a unidade de amor que a Eucaristia gera na vida do padre, e que o padre possibilita para a vida da comunidade a partir do momento que ele faz as vezes de Cristo, realizando o santo sacrifício no lugar de Jesus. Por isso que o padre sempre beija o altar no início da missa. E qual outro momento? Quem já prestou atenção? No final. Depois da bênção final, vocês podem prestar atenção. Antes do padre sair, o que é que ele faz? Beija o altar. Então, o sinal da unidade do amor que une o padre ao altar, e é no altar que realiza o santo sacrifício, em prol dele como padre, mas também em prol do seu povo que é alimentado por aquela Eucaristia, certo? Tudo isso acontece durante qual cântico? Cântico de entrada. Terminou o cântico, o padre beijou o altar, ele vai para a cátedra ou sédia. O que é isso, padre? É de comer ou passar no cabelo? Nenhum dos dois. Então, aonde o padre preside a Eucaristia, aonde ele fica, é chamado de cátedra, que vem do latim, que significa cadeira, ou também pode ser chamado de sédia, aonde fica a sede, podemos assim dizer. Então, como chama essa cadeira grande que o padre fica? Cátedra ou sédia. Como chama isso daqui? Altar. E como chama isso daqui? Ambão. O ambão da palavra, a mesa da palavra, certo? Então o padre vai para a cátedra, de onde ele preside a Eucaristia em nome do povo. Quando ele chega lá, qual que é a primeira coisa que ele faz? Vamos ler 49 do nosso livrinho. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diáconos e os ministros saúdam o altar com uma inclinação de que jeito? Profunda. Não é só assim, ó. Não, é uma inclinação profunda. Como diz os antigos, é mexer com a cacunda, não é? Uma inclinação profunda. Continuemos. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Executando o canto de entrada, o sacerdote de pé junto à cadeira, com toda a assembleia, faz o sinal da cruz. A seguir, pela saudação, expressa a comunidade reunida a presença de quem? Lê bem forte agora. Essa saudação
é a resposta do povo, exprimem o mistério. Feita a saudação do povo, o sacerdote, o diácono ou outro ministro podem, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na messa do dia. Então agora vamos traduzir em miúdos. O que é isso? Chegou, beijou o altar, faz a saudação inicial. Qual é a primeira atitude da saudação inicial? Traçarmos em nós qual sinal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para dizer que toda a liturgia da igreja é trinitária, direcionada ao Pai, no Espírito pelo Filho. Por isso que a maioria das orações nós terminamos assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós começamos a oração falando do Pai, porque é através do Filho que nós chegamos ao Pai, e esta ação, esse movimento, quem realiza em nós? O Espírito Santo. Por isso que nós começamos a missa em nome do Pai, e terminamos a missa também em nome do Pai. Então, quem estava aqui na liturgia da Santíssima Trindade, o Padre ensinou a vocês a fazerem em nome do Pai, compreendendo o que este sinal pode realizar na sua vida, não é? O Pai, a nossa razão, os nossos pensamentos. O Filho, as nossas emoções, que na maioria das vezes são desordenadas, nos escravizam, nos dominam. Então Cristo colocar a divina ordem na emoção. E depois o Espírito Santo que nos cruza de um lado a outro. Então aqui a dimensão da vontade que precisa ser fortalecida. Então a minha razão que conhece a Cristo, na qual direciona a minha vontade, pode dominar a minha emoção para quem? Para Cristo. Maravilha! Olha o que este sinal pode fazer em você. Então, em primeiro lugar, porque a liturgia é trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós traçamos, selamos em nós com o poder deste sinal. E eu fico observando o povo que entra na igreja, tem muita gente que faz um saravá em vez de fazer em nome do Pai, né? Dá uma agachadinha assim, faz. E eu fico pensando, meu Deus, será que quis fazer em nome do Pai? Não é? Então é necessário fazer devagar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois do em nome do Pai, o padre faz essa saudação que é a mais comum. Pegue aí número 2 do seu folheto. Vamos ler juntos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, estejam. Falou da Trindade aí? Sim ou não? Falou de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o em nome do Pai, nós falamos em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a saudação foi em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que o Padre, fazendo as vezes de Cristo, saúda todos vocês? Através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é que vocês respondem? Bendito seja Deus que nos reuniu. Nossa, já é um grande louvor da nossa parte. No início da missa nós estamos dizendo bendito. Nós já estamos louvando, bendizendo, porque foi graças ao amor de Cristo que nós tivemos a possibilidade de sermos reunidos. Então, olha o poder da saudação inicial, que vocês não prestam atenção e respondem igual o papagaio da boca para fora, não é? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
sem saber o que está dizendo, porque não entende o significado. Então, por isso que nós precisamos de seminário, por isso nós precisamos estar aqui, para compreender, para você viver. Na hora que o padre falar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, como que vocês vão responder? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Aí vem agora o próximo elemento dos ritos iniciais, chamado ato penitencial. Vamos ler o parágrafo 51 do seu livro. Volte aí, no livro, parágrafo 51. Vamos ler juntos? Em seguida, o sacerdote convida que, após breve pausa, por toda a assembleia, de uma forma confessional geral e concluída pela absolvição do sacerdote, absolvição que, contudo, não possui a eficácia do sacramento, ou seja, da confissão. Então, toda missa nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós temos várias fórmulas, as duas mais conhecidas: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Depois a segunda: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, tal. E aqui eu quero pegar no pé dos músicos, porque nós achamos assim, existe a palavra perdão na música, nós podemos cantar no ato penitencial. Pode? Não. Só podemos cantar se na letra da música fala Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade, ou se é a oração confesso a Deus Todo-Poderoso em forma de música. Tirando disso, eu posso cantar no ato penitencial? Pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Ai, tô chorando, contrito e arrependido está. Pode cantar no ato penitencial? Não. Não pode. Por quê? Porque nós temos uma fórmula que pertence ao rito da igreja, que não podemos mudar. Aí quando canta uma musiquinha igual essa que eu citei, no final o padre tem que rezar. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, porque a música não valeu. Então, o ato penitencial da missa é para a absolvição dos pecados veniais. Agora vem uma catequese para vocês. Nós temos dois tipos de pecado: venial, que significa leve, e mortal, que significa pesado. Vamos pegar o exemplo aqui da Ana Maís, que está na minha frente. Ela é mãe de 3 crianças. A meninada fez bagunça, ela ficou nervosa, danou, raiou com os meninos. Veio para a missa. Ela chega aqui, vai pedir perdão, porque ficou brava, porque estava nervosa. Então isso é um pecado leve. Agora de repente a Ana Maís ficou brava com os meninos e bateu no menino até o menino morrer. Que tipo de pecado é esse? Mortal, um assassinato. Não é? Eu estou exagerando, para vocês entenderem. Então, esse tipo de pecado não é absolvido no ato penitencial. Aí eu preciso buscar o padre, me confessar, para receber a absolvição. Então, o ato penitencial é para a absolvição dos pecados veniais, ou seja, dos pecados leves do cotidiano, que não precisa toda vez a Ana Maís procurar o padre, porque ela ficou nervosa com a menina e raiou com ela. Tem que raiar de vez em quando mesmo, né? Certo? Então, por isso que nós temos o ato penitencial na missa, para os pecados leves. E agora eu quero dizer,
Quem chega depois do ato penitencial não deve comungar. Vou repetir. Quem chega depois do ato penitencial não deve. Tem que participar de outra missa. Tem. E eu estou assim, ensaiando. Estou acreditando muito nesse seminário, com a ajuda de vocês. Mas eu estou ensaiando que eu vou ter que começar a dar as catequeses nas missas de domingo. O tanto que o povo está chegando atrasado nesta paróquia. E chega com a cara mais deslavada da face da terra, como se não tivesse acontecido nada. Está no meio da homilia, e depois entra todo sabonetão na fila da comunhão, como se nada tivesse acontecido. Pode, gente? Não. E vocês precisam ter esta consciência, e precisam ajudar o padre a conscientizar os outros. Falando isso do grupo da família, falando na catequese, falando na infância missionária, falando na liturgia, falando com os ministros, falando com os músicos. Porque se cada um que está numa pastoral, num grupo, num movimento, já começa a falar no seu grupo, já me ajuda. Certo? Então, se eu chego depois do ato penitencial, eu não devo comungar naquela missa, eu devo participar de outra missa, porque eu devo participar da missa inteira. E a missa começa quando? Com a munição do comentário inicial. E às vezes o padre está entrando, tem muita gente correndo da polícia entrando junto com ele, né? E às vezes até entra pelas portas laterais para o padre não me ver, mas o padre vê. E tem que educar vocês, ensinar, certo? Então é importante nós entendermos isso. Voltemos ao ato penitencial. Ele pode ser rezado ou cantado, certo? Meio de semana, que é uma missa mais rápida, na maioria das vezes nós rezamos. E no domingo, festas e solenidades, nós cantamos, ok? E aí é importante vocês entenderem, porque tem algumas fórmulas do folheto que vem Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. É do grego, que significa Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Então toda vez que a Sandra começar Kyrie eleison, o que ela está dizendo? Senhor, tem de piedade de nós. Então, Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Nós cantamos no ato penitencial e também na ladainha de todos os santos. Lembra da quaresma? Que nós começamos sempre com o canto inicial, a ladainha de todos os santos. Então, o Kyrie eleison, o Cristo eleison e o Kyrie eleison. Ok? Então vamos agora para o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, número 53 do seu livro. Vamos ler juntos? Número 53. O glória, antiguíssimo e venerável, Ada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino não pode ser por outro, entoado pelo sacerdote, ou, se for o caso, pelo cantor ou o grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia ou pelo povo que alterna com o grupo de cantores ou pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou por dois coros dialogando entre si. A mesma coisa que eu falei do perdão, do ato penitencial, agora eu falo por glória. Não é porque existe a palavra glória no canto que eu posso colocar como o glória da missa. Não é? Então, é importante, principalmente para os músicos, terem esta sensibilidade. O glória é uma oração antiguíssima, baseada nos textos bíblicos, nas cartas paulinas.
Então, se vocês tomarem número 4 do folheto, olha a letra do glória, que é a oração. Vamos ler juntos? Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estais junto do Pai, nosso intercessor, acolhei nossos pedidos. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Esta é a letra do glória do missal. Então, ela tem que ser subdividida em estrofes, podemos dizer assim, para ser cantada. Mas ela precisa seguir esta letra, não é? Eu não posso pegar um canto que fala só de glória. Na minha época, cantava demais. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Esse canto pode ser cantado no glória da missa? Não. Ele pode ser cantado no glória do grupo de oração, no grupo que está se reunindo para meditar a palavra. Mas na missa, esse canto não pode ser cantado, porque ele não segue o rito, a letra daquilo que é próprio, que pertence à missa. Ok? Agora, tem alguns tempos litúrgicos que nós não cantamos o glória. Quem lembra quais são os 2 tempos litúrgicos que não se canta glória? Quaresma e qual outro? Advento. Por que nós não cantamos o glória no advento e nem na quaresma? Porque são tempos fortes que nos preparam para as maiores festas do mistério cristão, do mistério da nossa fé. Então, a quaresma nos prepara para qual festa? Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então, na quaresma nós não cantamos nem aleluia, para deixar tudo para quando? Para o sábado santo, a grande festa explosiva da alegria da ressurreição de Jesus. E depois nós temos o tempo do advento, que nos prepara para a festa do Natal. Então é necessário que nós compreendamos isso, porque senão a gente fala, uai, tem alguma coisa errada no folheto, não veio glória hoje. Então você já entende que ali ou é quaresma ou é advento. Padre, durante a semana nós também não cantamos o glória, a não ser que seja uma missa festiva. Então nós vamos celebrar a festa da Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro, caiu numa segunda-feira. Então é uma solenidade, nesse dia a gente canta glória. Nos dias normais, que nós chamamos de ferial, ou dias feriais, não se canta o glória, somente nos domingos, festas e solenidades. Então, como o nosso próximo seminário vai ser sobre o ano litúrgico, lá o padre vai explicar qual é a diferença de festa, qual a diferença de solenidade, não é? E qual a diferença de um dia ferial ou um dia normal. Ok? Então, cenas do próximo capítulo. Vamos agora, voltemos ao nosso livro, Oração do Dia ou Oração da Coleta, parágrafo 54. Nosso livro, parágrafo 54. Vamos ler juntos? A seguir, o sacerdote, povo a rezar, todos se conservam em silêncio, instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus. Depois, o sacerdote diz a oração que se costuma chamar
coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Conforme a antiga tradição da igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e por uma conclusão trinitária, isto é, com uma conclusão mais longa, do seguinte modo. Vamos ler só o primeiro. Quando se dirige ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos, amém. Hoje já quase não se utiliza mais esta fórmula, por todos os séculos dos séculos, amém. Como que chama essa oração? Olha aí, está bem grande no início. Oração da coleta. Por que que ela chama a oração da coleta? Porque é o momento que o padre, na missa, fazendo as vezes de Cristo, colhe todas as intenções de vocês e leva para onde? Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Por isso ela se chama oração de coleta. E aqui o padre vai dar uma outra catequese. Padre, é um 7º dia, é um falecido da minha família, é um aniversário de casamento, é uma data especial de comemoração por uma conquista. Qual é o momento de você apresentar esta intenção? Na hora que o padre diz, oremos. Não é a leitura do animador, lendo o nome do defunto, que dá a chancela que aquela missa foi válida, na intenção daquele falecido. Mas é a intenção que você traz no seu coração e apresenta naquele momento. Porque muitos de nós achamos que a missa só vale se o padre falar o nome do fulano, ou se o animador falar no início da missa. E não é. O que faz valer aquela intenção da missa é o que você apresenta na hora de qual oração? A oração da coleta, que o padre vai colher tudo aquilo que vocês trouxeram e apresentar para quem? Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E vocês precisam entender isso e ajudar o padre a catequizar, porque o dia que não lê o nome da bendita lá, o comentarista quase apanha. Eu vim aqui na secretaria, dei o nome do meu marido e você não leu. Como se a missa não valeu naquela intenção. E o que faz a missa valer naquela intenção é o que a pessoa apresenta em qual momento? Oração da coleta. Se você trouxe, se você rezou, se você apresentou, a missa já valeu naquela intenção, criatura. E eu até faço a motivação. Oremos, apresente agora os pedidos que você traz no seu coração diante do altar do Senhor. O padre não fala isso? Agora vocês já sabem. Então a oração da coleta tem esta finalidade. Oremos. O padre faz oremos e dá uma pausa. Por que dá a pausa? Porque é a hora de você, pelo meu pai falecido, pela minha mãe, pelo meu filho, por mim, pelo meu casamento, aí você apresenta o seu checklist para Jesus. É naquele momento. Por isso que nós precisamos aprender e conhecer cada parte da missa, porque de repente você não sabia. Tem 40 anos que você vem à missa e não sabia que essa era a hora, né? Então, a oração da coleta é para isso, ok? Agora, nós vamos entrar na liturgia da palavra, que é uma parte muito importante, certo? Liturgia da palavra. Vamos para esse daí vocês grifam assim de canetão rosa choque. O parágrafo 55 do livro. Vamos lá ler juntos?
o parágrafo 55. A parte principal é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento, e o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria desta palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé, alimentado por esta palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo. Então aqui é uma síntese, por isso que é para vocês grifarem aí, de todos os elementos que compõem a liturgia da palavra, certo? Esse parágrafo é muitíssimo importante. Vamos agora ao folheto da missa. Pegue aí, folheto da missa. Liturgia da palavra, segunda coluna da primeira página. Acharam? Vamos ver agora quais são os elementos que compõem a liturgia da palavra. Número 6, o que é? Número 7. Número 8. Número 9. E Evangelho. Número 10. Número 11. Número 12. Então, todos estes elementos compõem qual parte da missa? Liturgia da palavra. Então, vamos aqui agora compreender. Primeiro, na maioria das vezes, a primeira leitura é retirada do Antigo Testamento, certo? O Salmo responde à primeira leitura. Quem participou semana passada ouviu dizendo que antigamente chegava o folheto, a gente falava assim: Salmo 44, à vossa direita se encontra a rainha com vestes. Ih, não conheço não. Ah, vamos cantar aquele. Tu és Senhor, porque todo mundo conhece. Nós conhecemos, o povo conhece, nós vamos cantar. Tu és Senhor, o meu pastor. Não pode. Porque o Salmo sempre diz respeito à primeira leitura. Vamos pegar aqui 2 versículos da primeira leitura e depois o refrão do Salmo. Olha aí de domingo, versículo 19a e depois o 12, capítulo 12, versículo 1. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12. Agora olha o refrão do Salmo de domingo. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro. Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Então, o Salmo sempre responde a primeira. Se nós não sabemos cantar, o que nós devemos fazer? Rezar. Nunca podemos trocar. Então, lembre, não sabendo cantar, devemos rezar e nunca trocar. Porque o Salmo tem qual função? Responder à primeira leitura.
Então, a primeira leitura, na maioria das vezes, é retirada do Antigo Testamento, o Salmo do livro dos Salmos, e a segunda leitura do Novo Testamento. Então vocês vão observar domingo que vem. Aqui é um pouco diferenciado, porque foi festa, né? Solenidade da Assunção de Maria. Então as duas leituras foram retiradas do Novo Testamento, Apocalipse e Carta de São Paulo aos Coríntios. Durante o tempo da Páscoa também, tanto a primeira leitura como a segunda leitura são retiradas do Novo Testamento. Mas nos outros tempos litúrgicos, por exemplo, tempo comum, se vocês observarem, todos os domingos do tempo comum é primeira leitura do Antigo Testamento e segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho dos Evangelhos, para dizer que na liturgia nós temos a palavra de Deus redondinha. E é muito interessante, porque quando vocês pegam a primeira leitura do Antigo Testamento, ela está intimamente ligada com o Evangelho. Por exemplo, a primeira leitura começou dizendo: abriu-se no templo do céu, do templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo o quê? A Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Aonde o povo do Antigo Testamento carregava o Santo dos Santos. Depois do Evangelho, nós temos quem? Maria, que é chamada a nova Arca da Aliança, porque quem que ela carregou no ventre dela? Jesus, que é o Santo dos Santos. Então, a primeira leitura sempre está intimamente ligada com a mensagem do Evangelho. Comecem a reparar isso. Se Jesus encontra com uma viúva no Evangelho, a primeira leitura fala da viúva de Sarepta, lá da época do profeta Elias. Então vocês, precisam ter esse faro mais aguçado da palavra de Deus. E a segunda leitura sempre retirada do Novo Testamento, ok? Vamos agora para o parágrafo 57 do nosso livro. Parágrafo 57 do nosso livro. Vamos ler juntos? Parágrafo 57. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial constituídos da palavra de Deus por outros textos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era seminarista, eu fui acompanhar o arcebispo na celebração dos votos religiosos de uma irmã, de uma freira. Quando nós chegamos lá, a superiora traz o folhetim para o bispo. Senhor bispo, nós preparamos esse roteiro para a celebração dos votos da irmã fulana, ciclana e beltrana. E nós queremos dizer para o senhor que não vai ter a primeira leitura não. Primeira leitura é um trecho da vida da nossa fundadora, Dom Washington, com toda a paciência que ele tem, regalou o oi para a freira e falou: irmã, eu não sei se a senhora sabe, mas a liturgia da palavra nós não podemos mudar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a primeira leitura do lecionário, a palavra de Deus, e no final da missa a senhora lê o trecho da vida da fundadora, tá bom? Aí a freira fechou a cara para o bispo, não gostou muito, mas não podia. Então nós não podemos
trocar as leituras ou colocar no lugar das leituras. Outra fala que por mais que seja a vida do santo mais famoso da história da Igreja Católica, não temos esse direito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é alimento, como a Eucaristia. Sacrosanto Concílio, documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a liturgia, vai dizer que na celebração litúrgica eucarística, estas duas mesas têm a mesma dignidade, o mesmo valor, porque elas trazem para nós o único alimento que é Cristo. Cristo palavra e Cristo Eucaristia. E aqui eu quero trazer um outro tema também muito delicado para vocês entenderem. Pode ser que algumas pessoas sejam, pela condição de vida que vivem, impedidas de receber a Eucaristia. E de repente vem aquela revolta no coração, porque aquele Padre Canedo falou que se eu estou nessa situação não posso comungar, eu não aceito quem é aquele padre, e eu vou entrar na fila da comunhão, e ai de quem me tirar. Aí o padre agora quer dar uma explicação muito importante para vocês. Eu estou dizendo que a palavra de Deus alimenta, e ela tem a mesma dignidade como a Eucaristia alimenta, e tem a mesma dignidade. Os que por um motivo ou outro não podem se alimentar da Eucaristia, podem se alimentar do quê? Da palavra de Deus. Ela também é alimento. Então aqui vocês precisam entender, porque muitos dizem assim: se eu não posso comungar, não vou mais à missa. Como se a missa reduzisse somente o momento da comunhão, e não é. A comunhão é um dos momentos da missa. Não é como nós estamos vendo agora de maneira bem metodológica as divisões. Então, se por um motivo ou outro eu não posso me alimentar da Eucaristia, mas eu posso sim me alimentar da palavra. E é por isso que o padre gasta tempo com a palavra. Porque nós estamos chegando numa situação que a maioria da Assembleia Litúrgica que participa da missa já não comunga mais. E como que a gente sabe isso? Pela quantidade de hóstias consagradas. Infelizmente é muito triste dizer isso. E aí, esse povo que está numa situação irregular, ou que está em situação de pecado, precisa ser alimentados, e vão ser alimentados através do quê? Da palavra de Deus. Olha o que nós lemos lá no parágrafo 55. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação, e oferece o quê? O alimento espiritual. E o quê? Que é o quê esse alimento? O próprio Cristo por meio da sua palavra. Então, nós precisamos preparar muito bem a liturgia da palavra. Os leitores precisam ler e pronunciar muito bem a palavra de Deus. Eu dizia quarta passada, Deus utiliza a sua boca, Deus fala com o seu povo através de você, que proclama uma leitura. Não é ler uma leitura, mas é proclamar uma leitura. E eu até dizia para vocês na quarta passada do livro de Deuteronômio, que virou o livro de Dr. Antônio, lembra? Então a importância de preparar bem, de ter zelo na proclamação das leituras, de ler devagar, porque às vezes a gente pega a leitura e começa a sair correndo, né? Leitura do livro do Apocalipse. São João abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. E então apareceu no céu uma grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Estou no estádio de futebol e não me avisaram. Então, fazer o exercício. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Ponto final.
respira. Ponto final é para respirar, graças a Deus. Não é? Ponto final. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ponto final, respira, continua a leitura. Eu tive a graça de já fazer várias vezes os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E no último retiro que eu fiz agora, no final do ano passado, um padre jesuíta bem idoso pregou o retiro. Padre Manuel Iglesias, um espanhol. E ele me ensinou uma coisa maravilhosa que eu quero ensinar para vocês. Ele até escreveu um livrinho sobre isso. Ele pegava os trechos do Evangelho e descrevia aquele texto como se fosse uma peça teatral, com muitos elementos, para você começar a visualizar a cena. Então, por exemplo, Jesus com a samaritana na beira do poço de Jacó. Então, vê agora o sol quente. Sente agora a sede da mulher samaritana. Veja Jesus que chega e aproxima dela. Olha o olho esbugalhado da samaritana, como Jesus começa a falar com ela, e ela leva um susto e fala: como pode tu, sendo judeus, falar comigo que sou uma samaritana? Vê o espanto no rosto da samaritana. E isso foi maravilhoso, porque mudou o meu jeito de rezar os textos bíblicos. Porque agora, quando eu vou preparar a pregação, eu começo a ver a cena. Vocês podem pensar, esse padre é doido, né? Mas de vez em quando a gente precisa ser doido mesmo. Então, por exemplo, domingo passado, eu ficava imaginando assim, olha, Maria chegando na casa de Isabel, e dando assim a saudação para ela, e eu ficava imaginando Isabel pulando com artrite, artrose, porque ela já era velhinha, não é? E o menino pulando na barriga dela, e aí o que vai acontecendo? Você vai entrando no texto, você vai se sentindo parte daquela história, você vai sendo contemplado ali no meio daquele evangelho. E é por isso que eu empolgo na pregação de vez em quando, para não dizer de vez em sempre. Por quê? Porque quando você vai sendo inserido naquele texto, naquela história, aquela história entra dentro de você, aquela palavra entra no seu coração, e não tem como você ser assim, um lesadinho para falar dela, não dá. Então, fica aqui uma dica para vocês aproveitarem mais a liturgia da palavra. Abriu-se no templo de Deus, no céu, e apareceu a Arca da Aliança. Então olha a Arca da Aliança lá no céu. Então apareceu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Que luz que iluminava essa mulher, a coroa dela. Ou seja, você vai entrando no texto, você vai entrando na palavra, e a palavra vai entrando em você. Em você. Então fica a dica para vocês desfrutarem mais da palavra de Deus, porque aí ela alcançando o coração, ela faz a diferença, certo? Então vamos agora para o Evangelho. Aqui no parágrafo 62 vai dizer que sempre se canta o aleluia e a antífona do Evangelho. Então, se vocês tomarem o lecionário, que é a Bíblia da missa, podemos assim dizer, sempre antes do Evangelho tem antífona. Então no domingo a orientação é aleluia e antífona. O folheto por excelência sempre traz o aleluia e a antífona. Se na quaresma nós não cantamos aleluia, louvor, a glória, ó Deus, Cristo, tal, né? Então é sempre importante, porque de repente nós queremos mudar e colocar no domingo a minha alma abrirei. Não pode. Pode cantar o aleluia do minha alma abrirei, mas tem que cantar a antífona, porque a antífona sempre diz respeito ao texto daquele evangelho. Então olha aí para vocês verem, no número 9, vem o aleluia. Qual foi a antífona de domingo? O que está escrito aí? Maria é elevada ao céu,
alegrem-se os coros dos anjos. Maria é elevada ao céu, alegrem-se o coro dos anjos. Eu posso cantar a minha alma abrirei aqui? Não. Por quê? Porque a antífona diz respeito ao mistério que nós estamos celebrando naquele dia. Ok? Então isso também é importante. Vamos agora para parágrafo 65, a homilia. Vamos ler juntos? 65. A homilia é a parte da liturgia indispensável para nutrir a vida cristã. Convém que, sendo uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou de outro texto do ordinário, ou da própria missa do dia, levando em conta tanto o mistério celebrado, como as necessidades particulares dos... O coração da liturgia da palavra é o Evangelho. Porque quem fala no Evangelho? Jesus. Então, primeira leitura, Antigo Testamento, Salmo do livro dos Salmos. Segunda leitura, Novo Testamento. E Evangelho retirado dos Evangelhos. Então, aqui nós temos toda a Escritura na missa. Se vocês repararem, não parte por parte, ou todos os livros, mas mistérios vividos na vida do povo que abrange toda a história universal da salvação. Então, qual é o objetivo da homilia? Trazer a palavra de Deus para a realidade do povo. Catequese, conhecer a palavra. E aqui eu quero pegar alguns elementos para educá-los como cristãos fiéis católicos desta paróquia. Eu tenho percebido que muitos acham que a homilia é o intervalo da missa. É hora de ir ao banheiro, é hora de tomar água, é hora de ficar trançando para lá e para cá, e nós precisamos ter sensibilidade. Não dá para pregar um evangelho tão profundo como é de cada domingo, e passa a criatura toda sabonetona aqui assim, ó. Olhadinha, vocês estão rindo, e vai embora. Aprendam, no fundo da igreja tem um corredor de fora a fora, esse corredor é para isso. Não é para criança ficar correndo, não é para adulto marmanjão ficar desfilando para lá e para cá. Ajuda o padre, gente. Diz para o povo, explica. É necessário nós reverenciarmos este mistério que nós estamos celebrando. Teve algum problema intestinal, uma dor de barriga, tem que ir ao banheiro, vai. Mas passa pelo corredor, vai pelo fundo da igreja, sem chamar a atenção. O povo chega atrasado para a missa e não contenta, só está atrasado, mas tem que passar aqui de fora a fora, para sentar no último banco de lá. Se chegou atrasado, passa por detrás e senta no último banco de cá, que tem lugar para você. Porque hoje nós somos um povo muito disperso, e qualquer movimentinho de muriçoca já nos tira a atenção, nos tira da palavra, nos tira da meditação, da explicação daquilo que está fazendo. A criança começa a chorar dentro da igreja, e a mãe não tem a capacidade de levantar a bunda do banco e levar para tomar uma água, para dar um leite, fica a criança chorando a missa inteira, e eu fico doidinho para pegar o microfone e falar: mãe, está com fome, vai lá fora da mamadeira, está com cólica, vai lá fora balançar. Mas o padre não pode fazer isso na hora da missa. Mas vocês sabendo agora, ajuda o padre. Começou a chorar do seu lado, bate e fala: mãe, ele deve estar com fome, vai lá fora um pouquinho, quer que eu te ajudo?
Quer que eu vou lá no meu carro buscar uma bolachinha? Vou te ajudar. Ajuda o padre, gente. Eu exagero, faço comédia, para vocês entenderem. Foi uma missa na roça, não sei se a Alessandra está aqui, mas a Alessandra é minha santa intercessora. Quando ela está, eu falo, está aí, né, Alessandra? Está lá, Alessandra. Nós fomos numa missa da roça, o menino devia ter uns 2, 3 anos. E o menino chorando o tempo todo, e eu vendo que aquele menino estava com fome. E o menino e a vovinha levava e dava brinquedo, o menino jogava no chão. Eu chamei a Alessandra, falei, Alessandra, pelo amor de Deus, aquele menino está com fome, vai lá e cochicha no ouvido da velha, da avó dele, que devia saber, que já deve ter criado 10 filhos, tem 20 netos, e não sabe que o menino está com fome. O padre tem que mandar falar. Então, essa sensibilidade, para que o espírito litúrgico nos ajude a entender a palavra. Porque é trança de gente, é banheiro saindo e entrando também na hora da pregação. Aí de repente pode até pôr a culpa no padre, é porque a sua homilia é muito grande, padre. Mas se fosse de um padre pequeno, ia ser do mesmo jeito. Então, gente, a homilia é para isso, é para a gente beber na fonte desta palavra. Aí ontem, eu fui numa visita, e lá eu ouvi muitas coisas práticas, né? A pessoa dizia assim, ai padre, fulano não pode sentar do meu lado, porque não presta atenção na missa e não deixa também eu prestar atenção. E isso acontece muitas vezes, porque a pessoa do lado fica contando, pegou a criança, não, devolveu para o pai, não, pegou para a mãe, e aí eu também não presto atenção, porque o outro está me contando, eu estou vendo também, eu estou ali. E a gente entra na dele ou na dela. Então nós precisamos conhecer o conteúdo, para entender que ficar 1 hora, 1h15, 1h30 sem ir ao banheiro, gente, não mata ninguém não. A não ser que tenha algum caso grave. Porque na maioria das vezes nós não vamos ao banheiro porque nós estamos precisando, nós vamos ao banheiro para bater perna, para levantar, para dispersar um pouco a cabeça, porque nós não estamos interessados pelo que está acontecendo aqui. Vocês me desculpem ser claro, direto e objetivo com vocês, mas é isso. A acolhida sofre, está aqui a Carla, coitada, com o couro grosso, de tentar mediar, ajudar os irmãos que ficam aí na acolhida, mas não adianta, enquanto o povo não tiver consciência, e aqui o padre pode rasgar o verbo, pode falar mesmo, né? Depois está gravando, vocês podem pegar lá no YouTube e mandar para o povo ouvir, porque agora é a hora do padre falar. Nós precisamos nos educar para ouvir a palavra, porque é tão bom também quando a gente ouve, quando a gente está pregando e vê que tem pessoas assim que estão como no pênalti, no final do campeonato mundial, o Brasil está assim naquele último pênalti para ganhar a Copa do Mundo. Tem pessoas que estão tão imbuídas do espírito do texto e acompanhando com tanta sede o caminho da pregação que dá gosto de pregar para elas. Aí eu sempre faço um pacto com Jesus. Jesus, se o povo da andação do banheiro, do furdunço para lá e para cá, não quer ouvir a sua palavra, Jesus, eu vou pregar para aqueles que estão lá assim, atentos. São poucos, mas existem. Então, para eles, eu me desdobro para pregar 50 minutos, 40 minutos, 1 hora se preciso for, por eles. Então, se os outros abrem o coração, vão beber na fonte também, mas se não abre, tem os que vão beber. E isso faz a diferença na vida das pessoas. Quando elas permitem ser educadas pelo Evangelho, e a missa é para isso, a homilia é para isso, para nós bebermos desta fonte que não se esgota e aprofundarmos neste conteúdo de fé. Então é necessário que vocês conheçam, e é função do padre catequizar vocês, por isso nós estamos aqui hoje, não é? Porque tem coisas que são delicadas, o padre não pode falar isso numa missa, porque de repente a mãe dessa criança, se o padre fala, nunca mais vem à igreja, e aí? Depois o culpado ainda é o padre.
Mas aqui num ambiente como esse de formação, vocês vão me ajudar agora, porque quando tiver uma criança chorando do seu lado, você vai ajudar o padre vai só olhar para você, não é? Vai dar aquela olhadinha lá do presbitério, assim. A Marilda tem essa sensibilidade, né? A Marilda da acolhida. Quando ela vê assim que eu estou meio agoniada, ela já vai atrás, né? Aconteceu isso uma missa, a criança aqui brincando para lá para cá, a Marilda veio, e a lesada da mãe nem se atentou. E ficou a coitada da Marilda lá, vai com o menino para cá, vai com o menino para lá. E a mãe só se atentou depois que o menino mesmo foi embora por conta própria. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, certo? Nossa Senhora, eu empolgo e já acabou o nosso tempo. Então, para encerrar aí, a profissão de fé, que nós não vamos ler, e a oração universal, também chamada oração dos fiéis, certo? Que no folheto da missa está número 11 e 12. Profissão de fé tem por objetivo levar o povo reunido a responder à palavra de Deus, anunciada na Escritura e explicada pela homilia, certo? Então por isso que toda festa, solenidade, todos os domingos, né, que sempre é por excelência festa, podemos assim dizer, nós rezamos com a oração, o creio, que é de maneira ordinária, podemos assim dizer, o sim de vocês, a adesão de vocês a tudo aquilo que vocês ouviram na palavra de Deus e também na homilia, certo? E depois nós temos a oração dos fiéis, ou também chamada oração universal, onde, chamados e interpelidos pelo poder da palavra, nós somos convidados a exercer aquilo que alimentamos aqui, onde? Na sociedade, na casa, na família, na política, em todos os ambientes aonde nós estamos inseridos. Aí vocês podem ler em casa, profissão de fé e oração universal, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Palmas. Ah, tá bom. Cada tempo litúrgico nos ensina o que fazer. Num período de quaresma, que nós estamos meditando a dor e o sofrimento de Jesus, nós vamos bater palma? Não. Tem como celebrar no Brasil um sábado de aleluia sem bater palma para Jesus? Não. Agora eu vou pegar a turminha do Padre Paulo Ricardo e companhia bela, o povo do véu e do saião. Missa é sacrifício, é Jesus morrendo na cruz, é o sangue derramado, como que eu vou bater palma? Não pode bater palma. Mas eles esquecem também que além de sacrifício, é festa comensal, é celebração, e celebração pede o quê? Vida. Jesus não quer que os seus filhos fiquem abatidos com aquelas caras amarelas pálidas. Jesus quer o seu povo cheio de vida. E é preciso entender que missa é sacrifício? É sacrifício. Mas também é louvor, é gratidão, é festa. Aí vem a dimensão comensal da Eucaristia. A grande festa de Deus que se perpetua pelos séculos dos séculos sem fim, a Santa Missa. Então nós precisamos ter o quê? O bom senso litúrgico. O que o tempo nos pede? Páscoa, vamos louvar, vamos exaltar. Quaresma é tempo de meditação. Advento do mesmo jeito, é tempo de preparar para o Senhor. Nós não cantamos o glória. Não é? Na quaresma não temos o aleluia, mas quando chega o dia do Natal, a noite do Natal, como foi a nossa celebração do dia 24 aqui, quem estava? A vigília do Natal? Como foi a nossa vigília pascal deste ano, com essa igreja transbordante? Tem como? Só se for um defunto, gente, para não reagir. O diácono José Vitor estava conosco aqui no primeiro semestre. Aí depois que acabou a vigília pascal, nós fomos lá para a casa paroquial, esperamos o Padre Fábio para a gente comer alguma coisa, e ele disse uma coisa muito interessante: olha, quem participou dessa missa
não teve como sair de lá sem entender que Jesus ressuscitou. Ou seja, a liturgia por si só fala o que nós estamos celebrando. Não tem como sair de uma vigília pascal, como nós celebramos aqui, com a intensidade nossa e por tudo aquilo que nós vivemos na Semana Santa, falando assim, Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque a celebração diz por si só. E também o espírito da preparação, da vivência de cada ministério para compor o bom andamento da celebração litúrgica. Então, o bom senso litúrgico, saber os momentos, né? Mais alguma pergunta? Sim. O evangelho, ele pode ser cantado ou lido, desde que a letra seja a mesma do lecionário, tá bom? Tem alguns padres que têm o dom de cantar. Quando Jesus estava distribuindo os dons, o de cantar, ele me pulou, né? Que eu sou muito desafinado. Graças a Deus ele me deu muitos outros dons, mas o de cantar ele pulou. Então vocês nunca vão ver o padre Max cantando o evangelho. No máximo as orações, porque o Ministério de Música é muito caridoso com o padre e eles me apoiam. Eu falo, padre, vamos lá, nós vamos ensaiar com o senhor. O Alessandro vem com o teclado, né? Então alguns oremos, eu me arrisco a cantar. Mas tem padres que cantam bem, então eles podem cantar o evangelho, desde que a letra seja a letra do lecionário, tá bom? Tem a mesma validade. Sim. Pode dar o quê? Alimento. Certo. Esses dias, eu encontrei com uma pessoa que já trabalhou limpando a igreja. Uma igreja. E ela me disse, padre, o senhor vê o que a gente encontra na segunda-feira? Danoninho, brinquedo, bolacha, tal. Então, aí vem, que ambiente é esse? É um ambiente sagrado. Mas também temos que ter a sensibilidade com as pessoas. Então, se é uma mãe que tem uma criança de colo, ela também como mãe quer participar da missa. Tem a hora, por exemplo, de dar a bolachinha para a criança, a hora da refeição, etc e tal. Então, se ali a criança está no colo, ou está no carrinho, ou está naquele bebê conforto, vai dar, e não vai ter problema de chamar a atenção, da criança ficar brincando e correndo com a bolacha, não tem problema dar para a criança ali. Por exemplo, uma mãe que vai amamentar, ela não vai amamentar ali na frente de todo mundo, né, tirar o sutiã e pôr a criança lá. Então, aí ela pode ir ao banheiro, ela pode até mesmo para se privar. É um cuidado com a mãe. Então, a sensibilidade das mães na hora da missa. Não é que é proibido dar comida para a criança na hora da missa, mas nós precisamos entender que tipo de comida que eu vou dar. Então, é uma bolachinha para aquela criança, ela está no meu colo, ela está no bebê conforto, mas agora eu vou dar o pacote de bolacha para ficar correndo aqui, para lá e para cá com o pacote de bolacha. Aí não dá. Então, a sensibilidade das mães, certo? O que mais? Sim. Hã? Na hora da paz. É cenas do próximo capítulo. Semana que vem, porque aí eu vou tratar, porque é da liturgia eucarística. Tá bom? Mais alguma? Sim. Certo. Semana que vem eu vou falar porque é a liturgia eucarística. É certo o quê? Depois do evangelho, não existe essa prática no rito. Isso é muito mais da nossa cultura brasileira, que é muito calorosa, muito barulhenta. A pergunta dela é, pode-se bater palma depois da aclamação do evangelho? Isso não está previsto no rito, certo? Nós fazemos isso como uma forma de aclamação, de exaltação, mas não é obrigatório, certo? De repente, quando no final o bispo celebra, ele dá a bênção com o evangeliário, o povo faz o em nome do Pai e depois dá uma salva de palmas, né? Não é pecado, mas também não é próprio do rito. Jejum eucarístico, meia hora. Meia hora. O mínimo exigido é meia hora. Tá bom? Ok, então a gente encerra, porque já temos 5 minutos. Oi? Não, é só antes. Certo? Vamos rezar uma Ave Maria, para a gente encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta-feira, Padre, quer ver todo mundo aqui? Traga o livrinho.